E aí pessoal da net, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya, e hoje a gente vai falar de novo sobre a Saga do Céu, tá? Que vai estrear muito em breve nas páginas da revista Weekly Shonen Champion, uma coisa que os fãs esperam faz muito tempo, né? E eu vou fazer vários vídeos falando sobre a Saga do Céu. Eu quero deixar as pessoas o máximo de informadas possível, né, para receber a Saga do Céu, os fãs brasileiros receberem a Saga do Céu, sabendo mais ou menos o que esperar, dando todo o contexto para que as pessoas possam aproveitar o máximo possível, né, de Saint Seiya Tenkaichen. Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam, né, estar interessados em mais novidades, lives, shorts, análises, unboxings, tudo mais sobre o universo de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. E quem quiser e puder, dá uma ajuda pro canal, você pode tornar-se membro do canal e me ajudar de maneira direta. E se você quiser me ajudar de maneira indireta, você pode fazer o seguinte: clica nos links do Amazon que estão aqui embaixo e faz uma compra no Amazon. Você pode comprar inclusive mangás de Saint Seiya, jogos e muitas outras coisas, né, nos links do Amazon abaixo, né? Final Edition, Episódio G, Lost Canvas, Next Dimension, né? Time Odyssey, que é lindo inclusive. Pode comprar esses mangás abaixo e me ajudar de maneira indireta. Pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre a Saga do Céu. E o vídeo de hoje é o seguinte: o que não esperar em relação à Saga do Céu em Saint Seiya. Vamos lá? Então, gente, eu vou dar um contexto para vocês, tá? Primeiramente, a Saga do Céu, ela não é continuação direta da Saga de Hades. Isso porque a Saga de Hades, ela é continuada em Saint Seiya Next Dimension. Então a Saga do Céu, ela vem não depois da Saga de Hades imediatamente, mas depois de Next Dimension. Então tem 16 volumes de história entre a Saga de Hades e a Saga do Céu, né? Portanto, se você espera uma continuação direta, como foi o Prólogo do Céu, não é isso, tá? Tem muita história entre a Saga de Hades e a Saga do Céu. Então, quem não leu ainda, leia Next Dimension, né? Leia Next Dimension. Se você não ler Next Dimension, você não vai entender nada sobre a Saga do Céu, né? Uma outra coisa importante, Saint Seiya Den. Saint Seiya Den é o prólogo da Saga do Céu, lançado em 3 partes. Eu fiz o review das 3 partes aqui no canal Mundo C. Dá uma olhada, procura Saint Seiya Den no Mundo C, você vai ter uma noção, tá? E a Saga do Céu, ela lança nas páginas da revista Weekly Shonen Champion no dia 14 de maio. Então ela vai começar no dia 14 de maio, tá? Bom, dado esse contexto inicial, né, eu gostaria de falar para vocês 7 pontos sobre a Saga do Céu. 7 coisas que você não deve esperar em relação à Saga do Céu, né? E vamos começar com a primeira coisa, tá, gente? Número 1, ter muitas lutas. Gente, não espere que a Saga do Céu vai ter dezenas de lutas, né? Com vários personagens diferentes. Por quê? Porque nós temos apenas 5 personagens, tá? Óbvio, você tem o Toma de Ícaro, você pode ter personagens novos, beleza. Mas ainda assim, não é o suficiente, tá? Espere muito mais história do que luta. Vai ter luta, Saint Seiya tem luta, Saint Seiya tem sangue quente, né? Saint Seiya tem suor, mas não vai ser tanto assim. Vai ter luta sim, mas talvez menos do que as pessoas esperam, tá? Até porque, mesmo que nós tenhamos 12 deuses, né, os deuses do céu, né, como diz o Saint Seiya Den, não é crível que todos os 12 deuses vão ter a mesma mentalidade, né? Então acho que vai ser parecido com o que a gente teve quando a gente viu os Cavaleiros de Ouro a primeira vez, né? Cada Cavaleiro de Ouro teve sua mentalidade, né? E seu objetivo e seu jeito de ver o mundo. E provavelmente os deuses vai ser a mesma coisa. A gente vai ter vários deuses com pensamentos diferentes, de maneira que alguns deles nem vão lutar, né? Então eu acho que esperar muitas lutas não vai acontecer, tá, pessoal? Que esperar isso vai se frustrar um pouquinho. Segunda coisa para não esperar sobre a Saga do Céu, gente, que o lançamento seja rápido. Não espere que o lançamento seja rápido, né? O mestre Masami Kurumada, ele tem 72 anos, ele não pretende se aposentar, assim, a não ser que aconteça, assim, alguma coisa séria, né?
mas ele já disse, ele deu a entender numa entrevista, eu já falei isso aqui no canal, que ele pretende escrever até os 90 anos, é isso que ele passou a mensagem lá na entrevista que ele deu para a revista Princess, né? Então, ele não vai parar, mas também não vai ficar lançando toda semana, tá? Esse negócio de mangaka lançar mangá semanal, né, sem pausa, isso não tem como ele fazer. Inclusive, nem os autores de spin-off de Sensei fazem isso mais. É uma coisa muito difícil, uma coisa que dá muito, vamos dizer assim, dá muito trabalho, e além de dar muito trabalho, dá muito... não é bom para a saúde, gente, esse tanto de capítulo, né, por ano, né? Se você não tiver pausa, 52 capítulos no ano é um absurdo, né? É um absurdo. Bom, e terceira coisa, né, que vocês não devem esperar. Vocês não devem esperar um anime rápido. Não esperem um anime rápido em Senseiya Tenkaigen. Não esperem, tá? Porque, gente, a situação da animação está complicada, né? Pra ter um anime da Saga do Céu, primeiro tem que animar Next Dimension, tá? E Next Dimension talvez não esteja em condições de ser animado, né? Os fãs ficaram mais velhos. Next Dimension é uma continuação de uma obra que começou nos anos 80, né? E anime, você vai ter uma parte, até a saga de Poseidon nos anos 80, a saga de Hades nos anos 2000, e aí o Next Dimension atual, com uma diferença muito grande de nível de animação, tá? Então tem muitos problemas em animar uma continuação hoje em dia, tá? Então assim, se até para Next Dimension é difícil acertar uma estratégia, imagina você fazer a Saga do Céu sem o Next Dimension, que não tem jeito, né, de fazer, tá? A não ser que ela ignore completamente o mangá, e isso eles não vão fazer mais, né? Eles já erraram muitas vezes com o Prólogo do Céu, né? Então não vai acontecer, tá? Quarta coisa que você não deve esperar sobre a Saga do Céu de Senseiya: uma subida linear de templos, tá? Por que eu tô falando que não vai acontecer? Se você lê o Next Dimension, você sabe como é que funciona o Olimpo. E o Olimpo, quando você chega lá, tem várias estradas, né? E aí eles acertam a estrada que chega até o templo da Lua, né? O que dá a entender é que os templos do Olimpo são isolados um do outro, como se eles fossem, vamos dizer assim, como se eles fossem em lugares diferentes ou em níveis dimensionais diferentes, tá? Então, não é um lugar só com uma subida física como as 12 casas. Então, uma subida no Olimpo, né, dessa forma, eu acho muito improvável que aconteça, né? E talvez não tenha motivo para uma coisa desse tipo acontecer, né? E aí isso me leva ao quinto ponto, tá? Saori em perigo logo no início da saga, com os protagonistas tendo que ir atrás dela, tá? Não vai acontecer, tá? E aí, quem fala que vai acontecer não leu Next Dimension, não leu Sensei Den. Os protagonistas estão sem memória. Nem se o autor quiser, ele consegue fazer esse plot logo no início. Nós precisamos primeiro que os 5 protagonistas recuperem a memória, né? Mesmo que Saori fique em perigo logo no primeiro volume, né? Não tem como ninguém ir atrás dela sem memória, né? Então assim, tira isso da cabeça, tá? Vai ter muita coisa pra rolar até com que eles recuperem a memória. E aí, você saber se a Saori vai estar em perigo ou não, já é outra coisa. Né? Aliás, em algum momento da história, a Saori estará em perigo? Em algum momento da história, sim. Né? Em algum momento da história, ela estará em perigo de alguma forma, tá? Mas muito pouco provável, praticamente impossível que seja isso agora no início, tá? Porque os protagonistas têm que recuperar a memória, tá? Sexta coisa a não se esperar sobre a Saga do Olimpo, sobre a Saga do Céu. Gente, que ela seja uma saga muito longa, tá? Gente, se você pegar, não tem personagem para lutar o suficiente para que a série se alongue muito. E se o autor fizer daquela forma que eu falei, de maneira que nem todos os deuses lutem, porque eles têm personalidades diferentes, não tem história para ser contada para isso dar uma série muito longa, tá? A saga de Hades foi grande pra caramba e deu 10 volumes, tancou bom, né?
E a não ser que ele conte várias histórias ao mesmo tempo, Next Dimension foi uma série longa. Next Dimension foi a saga mais longa de Saint Seiya, né? Isso porque Next Dimension inovou, né? Foi revolucionário Next Dimension em relação a contar várias histórias ao mesmo tempo, né? Nenhuma outra saga de Saint Seiya faz isso. Você começar 4, 5 plots e ir desenvolvendo os 4, 5 plots ao mesmo tempo, com igual importância, né? Com personagens em lugares diferentes. Isso fez com que a série fosse maior, tá? Mas isso não é o padrão. E eu acho que no caso da Saga do Céu, né, não vai ser dessa forma, tá? Eu imagino uma estrutura mais próxima do Otokozaka. Mas quando eu fizer o vídeo do que esperar sobre a Saga do Céu, aí eu falo sobre isso, tá? Bom, última coisa que vocês não devem esperar, tá? É o retorno dos Cavaleiros de Ouro, tá? Então assim, não de forma corpórea, lutando, revivendo os Cavaleiros de Ouro. Não esperem que isso vai acontecer, tá? Não esperem que na saga canônica eles retornem, tá? Isso porque, além deles estarem mortos e reviverem, ser uma coisa complicada, na obra canônica só o Hades que fez isso, né? Além disso, nós temos uma situação que o Saint Seiya Den, a Saori colocou flores para eles, e a narrativa do capítulo dá a entender que eles vão descansar, né? Então, ela diz, né, para os Cavaleiros de Ouro que lutaram por Atena desde a Era Mitológica, que eles descansem em paz, né? Então, essa foi a mensagem lá do Saint Seiya Den 1. Mais uma vez, se você não leu o Saint Seiya Den, também você não vai entender isso aqui. Por isso que é importante, para todos vocês que estão aqui, né, às vezes não leram Next Dimension, estão aqui assistindo o Mundo Seiya, falando sobre a Saga do Céu. Agora é a hora. Leia Next Dimension, leia Saint Seiya Den, porque senão você não vai entender nada sobre a Saga do Céu. Pessoal, então essas foram 7 coisas do que não esperar em relação à Saga do Céu. Muito em breve eu vou fazer um vídeo sobre o que esperar sobre a Saga do Céu de Saint Seiya. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se você discorda de alguma coisa ou se querem reforçar algum ponto que eu falei. E eu agradeço a audiência de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.